5 pontos e o Maranguape 3 pontos. O Tirol tem 0 ponto. Próximos jogos, Tirol e Ceará, quarta-feira, Floresta e Iguatu também na quarta-feira. Esse Floresta e Iguatu deve ser lá no domingão. Agora sim, né? Hora da gente fazer essa conexão com o Wilton Bezerra para comentar esse jogo que terminou com a vitória magra do Tricolor, 1-0 diante da equipe do Maracanã. Vem aí, Samuel Macedo, o melhor comentarista do planeta. Wilton Bezerra. Fala, meu amigo Wilton. Meus amigos, como os próprios jogadores reconhecem, não tá bom. Os senhores ouviram o Mailton dizer, não tá bom ainda. Não tá bom ainda porque o Carpini tem sua própria metodologia e está ainda observando o que fazer melhor. Aliás, eu aproveito o Mailton para dizer, por exemplo, que ele fez a jogada que redundou no único gol da partida no primeiro tempo. Mas ele é um jogador de muita disposição e joga pelos lados. E todo mundo sabe que o jogo pelos lados hoje é essencial. Eu não falo apenas dos extremas, dos que têm a responsabilidade inicial de atacar, o Moisés pela direita ou pela esquerda, o Pochettino pela direita, porque o Fortaleza coloca por ali. Esse apoio dos alas, ele é essencial, obrigatório. E aí o Mailton, ele tem demonstrado uma disposição muito grande, mas é preciso apurar um pouco mais a técnica, a jogada que possa resultar no gol, na melhor condição para o atacante. Ele não consegue equilibrar muita coisa, sabe? Eu iria calibrar a sua disposição de jogar. E comete alguns erros na soltura da bola. É uma jogada que o Pochettino ficou furo da vida. O mesmo eu vou dizer pelo lado esquerdo, onde a gente imaginava, por exemplo, que o Crispim, voltando àquela função que ele já desempenhou bem, ele ajudaria o Fortaleza. Conseguiu jogar absolutamente nada. Eu estou falando aqui só do grande, não cheguei no pequeno. Porque o Maracanã, pelo amor de Deus, o time conseguiu piorar, e muito. Não vi a valentia daquele Maracanã do ano passado. Pelo contrário, um time encolhido o tempo todo, inoperante ofensivamente. Teve uma chance, inclusive, no primeiro tempo, mas por uma bola espirrada ali, uma disputa de ataque contra a defesa. E nada feito. Modifica, mas no sentido de acumular mais gente na defesa. Então a responsabilidade maior fica para o grande. O que se espera é que o Fortaleza jogue. Agora, eu não observo uma falta, digamos, de vontade do jogador. Isso a gente percebe. Agora, não observa, é uma condição de fazer melhor. Por quê? Porque os próprios jogadores não estão bem preparados para fazer o melhor. Fortaleza, por exemplo, ele tem Moisés, sua jogada ofensiva de maior peso. Moisés, ele até entra pelo meio de maneira enviesada, ele conhece a função, mas ele está terminando mal a jogada. Ele acertou uma que o Pierre perdeu o gol. O resto ele se enroça com os marcadores e não tem consequência a jogada que ele realiza. Porque pelo lado direito, Pochettino ali, não se sente bem, largou até essa posição, veio para o meio, onde chutou uma bola no gol. Não há, por parte do Fortaleza, ou não houve, nesse jogo principalmente, um trabalho pelos lados que auxilia o centroavante. O Barreiro, eu disse aqui, o movimento maior que ele fez dentro da partida foi na hora do gol. Não é que ele se esforçou para colocar para dentro. Mas fora isso, na jogada, repito, do Mailton para o Rosseto, o cruzamento, e ele briga ali, se choca com o zagueiro e a bola entra. Foi o único esforço do Barreiro dentro do jogo. Não fez mais nada, até ser substituído. Mas não é culpa dele. A bola não chega limpa para ele. É uma raridade a bola para o centroavante. Não tem. Honestamente, não tem. O Moisés, por exemplo, que responde pela esperança maior do Fortaleza. Muitas vezes ele joga para ele próprio. Ele quer fazer tudo. Ele quer dominar, driblar, fazer o gol. Não joga muito para o centroavante. Deu uma condição para o Barreiro, mas acaba o Barreiro chegou atrasado. Como eu disse, o único esforço maior dele foi na hora do gol, mas foi uma jogada pelo lado direito. Mas aí,
O que se observa é que o time do Fortaleza, os jogadores podem até ter vontade de jogar, imaginar fazer, mas não conseguem. Não conseguem. Eu fico aqui observando, eu digo, falta de prazer de jogar? É outra explicação que eu tenho. Mas um prazer que desaparece pela falta de condição, sabe? A atmosfera fica um pouco pesada, começo de temporada, preparação inadequada, tempo insuficiente. Resultado, nós tivemos uma partida em que eu encontro aqui uma palavra para traduzir. Anemia. Anêmico o futebol das duas equipes. Por parte do Fortaleza, um gol no primeiro tempo, mas um time de pouca projeção pelo miolo, por dentro, um time de poucos resultados pelos lados, seja com os extremas, quem foi escalado pelos lados, seja pelos alas. Resultado, um golzinho no primeiro tempo e o que mais, meu amigo? Duas cobranças de faltas perigosas, uma com o Mailton, outra com o jogador Crispim, e que eu me lembro uma jogada assim, uma jogada do Moisés, em que teve a participação primeira do Barreiro, que chegou atrasado, e uma finalização de Pierre. E nada mais. E nada mais. Ficou no 1-0 com gol marcado a 24 minutos. Jogada, uma arrancada do Mailton. Rosseto, ele cruza na área. Coisa muito rara. Essa bola bem dada, partindo das extremas. O Barreiro disputou com a zaga, coisa meio espremida. A bola entrou e J. Rômulo narrou dessa maneira. Fortaleza 1-0 e foi só diante do Maracanã. Pode ser? Macedo. Crispim atrás, a bola para Brites, bateu, deu a bola para Barreiro, Barreiro faz o domínio aqui para Moisés, vai virar, lá onde está colocado para subir, o Mailton vem por dentro, passou do primeiro, passou do segundo, clareou jogada, vai o cruzamento feito, a bola desviada, Barreiro, Barreiro. Numa bola que chegou realmente a caráter pro estreante. Aliás, agora fiquei na dúvida. O Mailton fez toda a jogada, o cruzamento feito e o tricolor abre a contagem, Fernandinha. Eu diria, meus amigos, que o segundo tempo conseguiu ser pior. Conseguiu ser pior. Nós tivemos no primeiro tempo, eu alertei para isso, 10 minutos de um futebol inexistente. E eu fiquei esperando, como esse torcedor pelo PV, quem viu pela televisão, quem acompanhava pelo rádio. Eu digo, vai ser essa coisa arrastada? Bom, depois de 10 minutos melhorou um pouco, alguns lances e tal. No segundo tempo, parece que seguindo um roteiro, nós tivemos 10 minutos também de um marasmo terrível. Jogo ruim. Parece até que a coisa foi combinada. Aí depois, essa coisa, quer dizer, esse marasmo, ele é cancelado, digamos, por alguns momentos, numa chance que o Pierre teve e que o Diego fez uma boa defesa. Isso com 12 minutos. Vejam bem, os senhores. 12 minutos. Somente aos 25 é que o Pochettino, que saiu da direita, foi pelo meio, pela esquerda, conseguiu chutar uma naquela jogada pelo meio. Foi uma pancada que o goleiro Diego defendeu. E depois disso, meus amigos, nós prestamos atenção, na verdade, apenas às modificações de lado a lado. De lado a lado. Para o time do Maracanã, sinceramente, não vi nenhuma alteração tática, nenhuma força de vontade um pouco maior. Nenhum pingo de ousadia, nada. Ficou mexendo para lá, para cá, tira um, bota outro. E só um mutirão em defesa de destruição do que o adversário possa fazer. Coisa horrível. Coisa horrível. O Maracanã caiu muito. E o Fortaleza também. As modificações se deram, 5 delas, né? Ele colocou o jogador Prior, colocou o Lucas, né? Esse garoto, colocou o Kaique, colocou o Gasal, mas, sinceramente, para acumular gente na frente, para procurar posicionamento no campo contrário, sem resultado.
Sem resultado. O Diego fez uma defesa e só. E só. Pouquíssima, não. Depois de 2 chances aí, criadas, nada mais. E um segundo tempo muito pior do que o primeiro. Então, futebol anêmico, vitória importante para o Fortaleza, porque com os 3 pontos ele assume a liderança do seu grupo. E era só, meu querido Jotinha, a bola é sua, compadre. Valeu, valeu, meu querido Wilton Bezerra, o comentarista que joga com a verdade.